Olá, sejam bem-vindos ao Papo Cast, o podcast do Papo com Chá. Meu nome é Fernanda Faveron e a minha convidada de hoje é terapeuta holística, taróloga, analista junguiana, Silvana Martins. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Me conta, Silvana, como que essas terapias alternativas, se é assim que podemos falar, entrou na sua vida? Então, geralmente aos 28 anos a gente passa pelo famoso retorno de Saturno, que existe na astrologia. É questão dos sete Dos anos, setênios, né? Aham. Então, aos 28 anos, a maioria das pessoas tem um despertar. É como se você assumisse a responsabilidade em relação à sua vida mesmo e a vida de quando e agora, o que você vai fazer? E eu vim do meio corporativo, eu trabalhava no meio corporativo, eu me vi nesse inteirinho de 27 e 28 anos, eu me vi grávida do meu primeiro filho. Caramba, E muita coisa aí acontecendo. exatamente. E aí, assim, eu estava muito numa vibe muito sem sentido. Aham. Então eu ficava me questionando o tempo inteiro se viver era só aquilo, sabe, levantar, aí você vai lá, cumpre sua tarefa, trabalha, volta para casa, e sempre a mesma coisa. Então a religião já não conversava comigo, eu não tinha as respostas que eu queria, e aí aos 28 anos eu resolvi que eu queria mudar de vida. E quando você resolve alguma coisa assim, parece que o universo conspira e te escuta, né. Nossa, eu tô aqui porque eu tenho algo pra contar, vai, fala. Então, e aí Que loucura. as minhas cunhadas estavam fazendo cursos de, sei lá, reiki, tarô, tal, e eu, há muito antes disso, as minhas avós eram uma espanhola e a outra de descendência portuguesa, mineira, uma mistura com Minha índio e avó tudo mais. também era espanhola. E elas benziam, e eu achava aquilo fenomenal. Eu falava: "Ai, gente, como faz esse negócio?" E aí eu colocava minha irmã de cobaia, e eu ganhei o tarô, e eu comecei a jogar, só que as coisas começavam a acontecer, eu me assustei com aquilo. Então eu guardei Sim. e meio que, deixei aquilo de lado, porque eu falei: "Não, isso aqui é algo do mal", não quis. Então aos 28 anos eu conheci, essas minhas cunhadas estão fazendo cursos, e aí comecei: "Não, vamos lá, só para você ver como é, né", e a Uhum. pessoa vai. Sim. E aí quando eu me deparei com eu fui fazer um curso de reiki no primeiro momento e fiz uma aula aberta de tarô com uma pessoa que falava de tarô e xamanismo, sabe, uma coisa que eu nunca tinha vivido, experienciado, nada. Quando eu entrei na sala, que eu senti aquela energia, eu não sabia o que era, mas aquilo mexeu tanto comigo, que eu falei assim: "Gente, é isso, eu preciso começar a me conhecer", né. Aham. Então essa busca do autoconhecimento fez com que eu, na época, estava para ser promovida, e eu cheguei para o meu chefe e falei: "Eu não quero promoção, eu quero ir embora". Ah, Eu falei: "Eu quero ir embora, ele: não é "Como isso assim?" mais". Aí ele falou assim: "Mas você tá louca? Como assim?" Eu falei: "Não, não quero, não faz sentido". Sim. E aí eu saí da empresa, nunca me esqueço que, assim, foi muito marcante para mim, eu saí da empresa, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o relógio e jogar no lixo. Uou! Eu falei: "Não quero mais, sabe, esse tempo cronológico que fica, Sim, você né". teve um rompimento físico ali, né. Foi exatamente isso. E aí eu comecei a estudar, e as coisas começaram a acontecer e se ampliar nesse sentido, né, de buscar cursos e tudo mais. Aí você vai muito com muita sede ao pote, né, você quer saber Sim, tudo, descobrir tudo, sim. mas depois você vai vendo que não, né, para você de repente se especializar ou para você, mergulhar a fundo em alguma coisa, tem que ser muito gradativo, é um processo, Sim. e tem que ser, né, naquele ponto específico, no outro. Sim, no momento certo, na hora certa. E você precisa de tempo também para absorver, Assimilar. entender assimilar tudo que você aprendeu. Não, você estava me contando, e aí eu comecei a fazer as contas aqui. Eu mudei, assim, eu estava com 29 anos, mas o processo começou antes. Na hora que você falou, eu falei: "Gente", porque também eu trabalhei 8 anos no mundo corporativo como auditora, só que eu já tinha trabalhado na TV antes, e aquilo sempre ficava, sabe, ali. Até que um dia, eu lembro que tinha uma pessoa que fazia massagem em mim, a Evelyn, que já faleceu, ela falou assim: "Ai, Fê, tem uma pessoa que lê", aí eu já não sei te dizer realmente o que foi que ela leu, tal. Se era carta, se era tarô, o que que era. E eu estava com aquilo, sabe, eu falei: "Ai, eu preciso saber, eu preciso saber". E aí eu cheguei para ela e falei: "Então", porque assim, eu tô numa empresa, né, enfim, tem uma programação de vida, quando você trabalha CLT, você sabe exatamente quanto você vai ganhar, e você se sente mais Protegida. protegida, é exatamente essa palavra. E aí eu tinha medo, falei assim: "Nossa, 8 anos fora do mercado, como que eu vou voltar a trabalhar com isso?", enfim. E aí eu perguntei
para essa pessoa. Eu falei assim: "Você vê alguma coisa, assim, de TV, de isso, de aquilo?" Ela falou: "Olha, se você correr atrás, vai dar certo. Se você for, porque eu vejo aqui, bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá." Tá bom. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: "Gente, mas como que eu, putz, trabalhando, estava trabalhando com importação e exportação." Eu falei: "Gente, como que eu vou voltar?" E aí, eu fui atrás de um curso técnico no Senac, até eu tenho técnico em locutora noticiarista de telejornal, e falei, eu trabalhava durante o dia, eu queria fazer o de apresentadora, só que o de apresentadora só tinha na hora do almoço, e o único que tinha à noite, que era o horário que eu podia, era esse. Falei: "Tá bom, vamos lá, vamos fazer esse curso." E foram 6 meses, e era um curso caro, que eu falei assim: "Vou me dar de presente." E foi engraçado, comecei em junho, terminei em dezembro. Quando foi, acho que novembro, mais ou menos, pelo Orkut, uma agência entrou em contato comigo: "Ah, você não quer ser modelo?" Eu falei: "Nossa, modelo agora com quase 30 anos, será que eu tenho mercado para isso e tal?" E a coisa lá no trabalho foi desgringolando. E eu, enfim, eu só sei que em 2010 eu comecei a trabalhar como atriz de publicidade, depois comecei a trabalhar como mestre de cerimônia, voltei a fazer o que eu gosto e tô aí desde então, apesar do medo que eu tinha dessa insegurança, financeira até, porque eu falei: "Nossa, eu vou começar a trabalhar, quanto que eu vou ganhar?" Tem né, porque nessa área tem mês que a gente brinca: "Ah, esse mês tô rico, o mês seguinte você pode estar pobre", né. Mas foi tão doido. E agora você falando dessa questão dos anos, né, da idade, eu tô fazendo esse paralelo e foi realmente nesse período. E isso que você falou do universo, isso eu falo para as pessoas quando elas querem mudar, fazer alguma coisa. Eu falei: "Gente, começa." Porque quando você começa, seja um curso ou qualquer coisa, você muda a energia e o universo vai trazendo isso para Uhum. você. Porque é seu, né? É seu e é algo que você veio realmente para desenvolver. Sim. Né, você começa a dar a sua cara para a sua vida, então isso faz toda a diferença. Na época, eu lembro que eu só ouvia assim: "Você deve ser louca, Uhum. né, você deve ter algum problema. Como assim você larga, né, uma carreira, tal, você está Sim. promovida, seu filho vai nascer." Eu falei assim: Não, e "Então", você grávida ainda, eu falei assim: "Ele vai nossa, nascer, mas eu quero participar, né, da da criação, da vida. vida dele e tal." E assim, de verdade, foi a melhor coisa que eu Eu fiz. Não me acredito. arrependo nem um milímetro. Se tivesse maturidade para fazer antes, acho que deveria ter feito antes. É. Porque foi muito interessante, assim, como as coisas foram se desenrolando. E é essa coisa, né? Quando a gente fala essa coisa, o universo conspira. Tem muitas vezes que as pessoas falam: eu faço tanto a meditação do segredo, Hã, penso, penso, sim, penso. sim. Então, mas assim, existe ali todo um estudo por trás daquilo, que não basta você só pensar naquilo, Uhum, existe uma conexão, a gente precisa conectar pensamento com sentimento e vibração, atitude. Sem atitude, você não chega a lugar nenhum. Então, o exatamente. universo ele começa a conspirar ao seu favor, porque você tem uma ideia, né? Uhum. Aquilo é compatível com você e você começa a se movimentar. Quando você começa a se movimentar, o universo fala: "Peraí um pouquinho, agora a minha parte é essa." Deixa eu ajudar. Exatamente. Então não requer nem muito esforço, né, a gente tem a lei do mínimo esforço. Sim. Porque a natureza ela não se esforça para nada. Você não vê estação: "Ó, sai daí que eu tô chegando, que agora eu Mm-mm. sou verão." Não, ela flui, né. E o ser humano só esqueceu de uma coisa, que ele nasceu para ser humano, não é máquina, Sim, né. E a gente exatamente. fica tentando ser o outro, ser a sociedade, ser a cultura para ser aceito, e você sai da sua própria essência. E quando você sai, então começa a dar tudo errado, porque então gera muito esforço, porque eu preciso seguir o padrão, Uhum. né? Eu preciso seguir as leis, eu preciso. E na verdade você só veio aqui com um único objetivo, que é viver a sua própria vida, Sim, né? Então, às vezes em alguns vídeos eu falo, viver simples a gente que complica, porque com certeza. porque a gente complica muito. E eu li um livro há pouco tempo, A Coragem de Não Agradar, Então, que fala exatamente isso, né. exatamente, porque assim, quando você é você mesmo, né, quando a gente pega, por exemplo, na natureza, que se fala muito do arquétipo da grande mãe, Uhum. né, então, é a grande mãe, então a maioria das pessoas tem a imagem da mãe terra, por exemplo, como essa mãe que te dá a abundância, né, que te provê de tudo, que traz beleza, mas e a mãe que mata o broto, a semente para nascer um broto? Entende? E a mãe que te recolhe quando você falece? Uhum. Entende? Então, assim, mãe, né, esse símbolo da maternidade, ele é muito mais amplo,
do que isso, né? Do que tudo. Então, muitas vezes, a gente tem, até porque tudo é moda, né? Então, Sim. nesse momento, todo mundo é gratidão e felicidade, né? Sim, hashtag gratidão. Exatamente. Outro dia eu falei assim, olha, eu vou mudar contra os meus princípios, eu vou lançar um curso, Vendas e Felicidade, porque o cara fica milionário, Sim. né? Então, então as pessoas, elas ficam reprimindo o tempo inteiro emoção. Então, você não pode sentir raiva. Você não pode se sentir desapontado, frustrado. Esses sentimentos, essas emoções, você não pode sentir, porque você precisa passar por cima disso. Mas espera aí, você é ser humano. Você sente inveja, você sente raiva, você sente vontade de dar 3 tapas na cara de alguém, não A é? gente tá nesse mundo é pra aprender, né? Pra evoluir. Nós não somos evoluídos ainda, Não, né? você sente alegria. Sim, Então, sim. isso tudo faz parte do ser humano. Então, hoje em dia também tem muita coisa da empatia, né? Uhum. Ai, porque você precisa ser empático. Mas espera aí, o que é empatia? Porque o que eu escuto é sempre assim, a empatia é você se colocar no lugar do outro. É. Aí eu falo, mas se você se coloca no lugar do outro, para quem você está olhando? Né? Quem está no lugar do outro? É você. Você, então você está projetando, não tem empatia, querido, desculpa, Sim, mas... exatamente. Então, é exatamente, viver essas coisas, de repente, olha, vou desagradar hoje, só um minutinho, não tô afim, Aham. né? E dar tua cara pra vida, isso é muito Claro. importante. Não, eu super recomendo esse livro, A Coragem de Não Agradar, porque ele fala exatamente de você, né, tirar essa preocupação dos outros, e é isso, né, a gente vem nessa vida sozinhos, né, e vamos sozinhos também. Eu acho que também tá um pouco na questão de você, de repente, olhar que muitas vezes, quando você tá tentando agradar o outro, você tá se desagradando, Sim, geralmente é né? isso. E ninguém agrada todo mundo Não agrada. 100%. Então, se posicionar, porque o segredo não está no que você fala, e sim como você fala. É a forma. Então, você pode desagradar sendo muito gentil, Com certeza. né? E não é ser egoísta, né? Muito pelo contrário. Né, porque a Muito pelo pessoa vai falar: contrário. "Não, tem que ser só do jeito dela", não é isso, Não, porque né. você não está impondo, né? Quando você dá a liberdade para o outro ser ele e você é você mesmo, não tem essa visão de egoísmo. Tem a visão de egoísmo quando você fica tentando mudar o outro ou manipular o outro para ele fazer do jeito que você quer, Sim, na hora que você quer, como você, né, da forma como você deseja. Aí sim. eu acho que as pessoas acabam esquecendo que cada um teve, né, teve experiências de vida, tem um repertório de experiências que moldam, então, eh, é claro, a gente tem essa tendência a querer entender o outro a partir da gente, Uhum. mas o outro, sei lá, eu às vezes conversando com minha mãe, com amigas e tal, tipo, nem sempre para você aquilo é simples, mas para o outro não, né, o que é legal para você pode não ser legal para o outro e vice-versa. E Uhum. assim, você tem que tentar respeitar. E eu acho que também, assim, se é uma pessoa que está muito fora do que você pensa, também é uma questão de você escolher não estar, né, Você se é não é uma pessoa que obrigada, né? não é obrigada. Não é Você não obrigada. Eu acho que o que é muito importante é a escuta. sim. Né, nós não te até nossa, quando começou aquele aquele papo de que: "Ai, agora tem um acelerador no Ah, WhatsApp. sim! Eu quase tive um infarto". Eu falei: "Como assim?". As pessoas já não escutam, Não. né. E aí, assim, se você só vai conseguir, de fato, entender o que é que está acontecendo no mundo do outro, né, e perceber que ali existe uma dor que para você não é tão dolorosa assim, Sim. se você parar para ouvir e perguntar: "Mas o que é isso? Como você sente? Né, como isso te afeta?". Mas ninguém tem tempo para isso, sabe. Então, o que a gente tem mais hoje, em consultório eu vejo muito isso, são as pessoas chegando e dizendo assim: "Olha, existe algo, um vazio existencial gigantesco". Por quê? Porque você não consegue estabelecer uma relação de fato, um diálogo, entende. As pessoas falam, mas elas não ouvem. Uhum. Não ouve nada, né, não ouve o que você está dizendo, não ouve o ambiente, Sim, não, porque tudo fala, tudo fala. né. Uma rachadura na parede da sua casa está falando, então a gente só chama o pedreiro. Não é verdade. E você também trabalha muito a diferença do propósito com o projeto. Eu queria que você explicasse, conversasse um pouco, porque hoje em dia também está na moda falar em propósito. Propósito. E a pessoa, eu acho que sempre quando fala em propósito, acha que é algo muito grande, é algo que vai virar a chavinha, vai ser muito fácil de você achar. Eu queria que você contasse
partir da sua visão, o que é e a diferença dessas 2 palavrinhas aí. Então, um projeto, por Hum. exemplo, é quando você tem um objetivo com metas, né, para de repente alcançar. E aí você coloca isso no papel. E aí você pode colocar N coisas. Tem muitas vezes, quando as pessoas elas vêm meio que sem caminho, Uhum. meio perdidas, eu não tenho sonho, eu não tenho objetivo. Então, às vezes, eu pego essa ideia e começo a trabalhar isso na pessoa. Por quê? Porque uma pessoa sem sonho, sem objetivo, Uma pessoa sem vida, sem né. vida, Acho que a partir do momento que você deixa de sonhar, pra que você tá aqui, né? você levanta pra quê? É. Entende? Qual é o motivo, de repente, você levantar todos os dias, se deparar com o sol e falar: beleza, eu tô pronto pra mais uma aventura, o que você tem aí? Manda, né? Aham. E aí, quando a pessoa vem muito assim, então eu começo a trabalhar projeto mesmo. Então eu Tá. falo assim: vamos pensar num projeto curtinho, né? 1 mês, 2 meses. Você gostaria de mudar alguma coisa em você? Corpo, alimentação, vamos trabalhar nesse sentido. Uhum. Então a gente vai estabelecendo meta, vai colocando ali todos os tópicos que ela acredita, que ela consegue, porque sempre é isso, você precisa ouvir o outro, né? Sim. Porque seu método nem sempre é eficaz para o outro. E aí sim, a gente começa a perceber que quando ela começa a realizar alguma coisa, existe algo que é pano de fundo para isso, que está ali como estrutura, que é o que dá sentido, significado, que é o propósito. Para que eu faço? Aham. Então, eu lembro que na minha infância, Hã. quando eu brincava com as minhas irmãs, sou eu e mais 3 mulheres, né? Aham. Então, eu era médico com a benzedeira. E eu cuidava de todo mundo. Quer dizer, Hã. já era, eu não posso dizer isso, mas eu já era a filha mais velha, que as Hã. minhas irmãs amam. Hã. E aí, na hora que a gente ia brincar, então assim, eu era médica, eu era benzedeira, então eu ia no jardim, eu pegava qualquer mato, e eu falava, senta. E a minha irmã, depois de mim, não, coitada, eu tenho dó dela. Porque primeiro que toda benzedeira que benzia, ela com você, clarinha do olho claro, Aham. falava, nossa, mas essa menina tem muito quebranto, tô Começa passando mal, não sei o quê. Aquela, né, a pessoa, Nossa, tipo, fica só não, abrindo boca. Falei: "Nossa senhora". põe uma fitinha vermelha nela, não Isso. sei o quê. E aí eu olhava e falava: é tu mesmo, minha cobaia, meu bem, vem aqui. Então eu preparava banho, mandava ela tomar. E o pior é que ela falava assim: "Você sabe que eu tô melhor?" Mas Hã. todas as vezes que eu brincava, me recordando, eu tinha um propósito. O propósito era, eu precisava fazer alguma coisa pelas pessoas, entende? Então se a pessoa estava Entendi. naquele estado, eu precisava ser útil de alguma forma. E hoje, muito nessa pergunta, né, de o que dá sentido, o que dá significado, o que me move, Uhum. né? De repente, sei lá, é ganhar dinheiro, é ajudar as pessoas, de repente, buscar mais conhecimento, tá estrutura. O que é? Continua sendo o mesmo propósito. Se sempre quer me ver vibrar, tipo, a louca surtada, é Aham. quando alguém me manda uma mensagem, eu abro o celular, eu estava fazendo uma segunda graduação em psicologia, e Uau. aí o pessoal me mandava, sei lá, uma mensagem: "Sil, eu consegui tal coisa", ou se não, fechei tal. No meio da aula eu fazia assim: "Yes!" E falava, soltava logo um palavrão, que não dá, né. E falava assim: "Meu, isso é do Carvalho", sabe aquela Aham. coisa. E aí eu falava assim: "Gente, muito legal". E assim, não tem dinheiro que pague Sim, poder ajudar o outro, poder ajudar né. o outro. Nossa, Então assim, realmente. o Jung, né, na psicologia analítica, ele fala de um caminho de individuação e não de individualização. Tá. Esse caminho de individuação é um caminho que você tem para traçar, para seguir, Uhum. onde você coloca a tua cara, aquilo que você é para fora, mas com a finalidade de alguma forma contribuir para o coletivo. Então não é uma coisa egocêntrica, que é para satisfazer só a você, mas é uma forma de você servir Uhum. de fato, Sim. né. Então o sentido, né, aquilo que dá sentido e significado se transforma num propósito de vida. Tem um livro do Hum. Cortella que se chama Qual é a tua obra? Você já leu? Não, esse não. É um livro pequenininho, esses Aham. daqueles que são os demônios quando são pequenos, Sim. né. Que ele pergunta assim: Chacoalham. "Qual é a tua obra?", né. Quando você morrer, porque você vai morrer, eu Sim, também, sim. o que você gostaria que fosse escrito na sua lápide, que você deixasse como legado, né. E ele fala que para ele, não ser medíocre é o propósito da vida dele. Então tudo que ele vai fazer, ele não vai buscar a perfeição, mas ele vai se aprimorar para fazer o melhor que ele pode, com o Sim, melhor que ele tem e o melhor que lhe é permitido naquele momento, percebe? Então ele não cai na mediocridade. sim. Algumas pessoas é a justiça, outras é a beleza,
né? Então, tem várias palavrinhas que, de repente, é essa palavra que vai dar sentido ou significado para a tua vida e para o projeto que você criar. Entende? É a estrutura. Então, por isso que as pessoas às vezes fazem muita, né? Muita confusão. Porque eu preciso de um propósito. E aí, quando você vai ver, ela quer um projeto. Sim. E o propósito, né? O sentido da vida, geralmente parece mais difícil porque a gente não tem uma palavra. Faz sentido também. Entende? Quando você assiste ou lê Comer, Rezar, Amar, Aham. né? Então, Sim. a menina tem... Atravessar é a palavra dela, né? Sim. Que é exatamente Sim, isso que ela sim. fazia. Né? Ela levava a notícia, ela depois rodou o mundo, e a amiga queria ter bebê, ela queria comprar revista de viagens, né? Então, essa palavra é a que definia o sentido que ela tinha, né, para levar a vida. E é isso, às vezes falta uma palavra para definir aquilo que dá sentido. E aquilo que dá sentido não morre. Você pode até reformular. Mas se você só tem um projeto sem sentido, morre. Perde o efeito. Entende? Principalmente quando você realiza. Porque aí você fala, e agora? Né? Então, a mesma coisa dos sonhos, né? Tipo, se você não continuar, tipo, você realizou aquele ato. E agora? Exato. A Então, gente assim, tem o que tá sonho sempre... precisa... Porque cada um vai dar um nome, né? O próprio Jung fala do mapa dos sonhos. Você faz um mapa dos sonhos. Na astrologia, a gente tem a roda da vida. Que tem no coach também. Que aí você faz uma roda, você coloca ali seus objetivos e metas, né? E no núcleo, no centro, você coloca a tua foto. Ou uma palavra que te representa. Aquilo que dá sentido para você realizar tudo aquilo. Né? E aí que a lei do segredo pode fazer efeito. Porque não tem só... pensamento, vou ficar rico. O universo não me escuta. tá de ouvido fechado pra mim. Tem algo a mais ali. Eu acho até quando eu assisti O Segredo, que ele é muito interessante, mas eu acho que ele acaba focalizando só nessa questão do dinheiro, né? Vou fazer um quadro de visualização do lugar que eu quero morar, tudo em torno do dinheiro. E eu acho que isso ficou pequeno, deixou o filme pequeno, assim. Se você estiver buscando só isso, não Mas é sei. que tudo... Por exemplo, tarô. A pessoa vem fazer um jogo de tarô, o tarô que eu trabalho é terapêutico, então já começa que assim, olha, eu não vou adivinhar nada, não sou a mãe de nada, não tenho a menor pretensão, a gente vai bater um papo, vamos falar sobre vida, né? O que as pessoas vêm buscar? Dinheiro, amor e trabalho. Entende? Você tem, na astrologia, você tem um mapa ali que tem 12 setores, né, distintos, que são muito importantes, que se falta na tua vida, você começa a sentir um incômodo. Tem alguma coisa que eu não tô olhando, né? E as pessoas se limitam a só isso. Então, por exemplo, o filme do Segredo, ele baseado em 7 princípios herméticos que são muito antigos, que isso era vedado, lacrado pelas grandes ordens. Sim. Né? Qual é o foco? Dinheiro, ali, e só o pensamento. São 7 princípios, que se você não vai linkando no outro como um fluxo, não acontece. Entende? Não acontece. E por que algumas pessoas acontecem? Porque sem querer, elas fazem o processo. Mas se você não faz a conexão com esses princípios, tanto é que todas as religiões são pautadas nesses princípios. Muito da ciência é pautada nesses princípios. Me conta quais são esses princípios, gente. Conta pra gente aqui agora. Tô aqui querendo saber. A gente tinha que bater um papo para falar só dos princípios. Quando eu dou aula, que às vezes independente se eu dou, de repente, um curso de reiki, um curso de tarô, um curso de erva, sei lá. Certo. A primeira aula é isso. Então, eu falo assim, gente, o universo, ele é pautado em cima de alguns segredos, são princípios da física. Então, o primeiro princípio, por exemplo, que é onde o filme é pautado, é o princípio do mentalismo. O universo é mental, entende? É a geometria sagrada. Então, onde que começa isso? E aí, quando a gente fala universo, parece uma coisa lá fora, né? Tudo começa na sua mente. Essa mesa, para ela existir, ela começou na mente. Alguém teve uma ideia. Sim. E aí teve um sentimento de que assim, nossa, ficaria muito legal. Como eu posso construir? Entende? E aí ele começa a dar forma para isso. Então tudo no universo, e aí quando a gente fala universo, é a nossa, né, dentro do nosso mundo, é a nossa cabeça, começa na mente. Tudo começa por uma ideia. E aí depois você tem um outro princípio, que é um princípio de correspondência. Você precisa linkar esse pensamento com o seu sentimento.
Porque o que acontece, né, internamente? Às vezes você pensa assim, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Não é o sonho, sei lá, que a gente tava falando. Então, eu vou fazer tal coisa. Aí, de repente, vem um sentimento e fala assim, mas será? E se não gostarem? O famoso e se. Né? E se não gostarem? E se der errado? Mas a ideia veio como um lampejo, sabe? Um insight, assim, que vem uma luz, que é muito diferente até da intuição, porque a intuição, ela corre por trás. O insight, ele vem na frente, você tem aquele buf. É uma inspiração, né? E aí você começa já a colocar, e aí aquilo vai perdendo poder vibracional. Então, mesmo que você vá para a ideia e tenha esse outro lado, ele vai falhando. Por quê? Porque aquilo que está vibrando já vibra com uma mega insegurança. Percebe? Sim. Esses princípios, eles vão te falando do quê? Da conexão do ser humano. Então, assim, você teve uma ideia dessa, meu bem, meu amor, meu querido, não desperdice. Né? Começa a alimentar isso. Aí é onde, por exemplo, a PNL, o mantra, né, que é indiano, do hinduísmo, ele começa a fortalecer a tua ideia. Por quê? Porque a ideia foi muito clara, é tua. Né? Tem alguém que, se você não desenvolver, vai desenvolver, e você vai ficar depois morrendo de ódio, porque você pensou naquilo e não fez. Né? Então você começa a fortalecer. Você pode fortalecer com, não, é isso. Eu, por exemplo, sei lá, eu quero ter um programa meu. Então você começa, vê o insight de como fazer, você começa, é isso que eu determino, porque você precisa conversar também com o seu inconsciente, para que todos os complexos, a sua sombra, não fique te boicotando. Ou fazer um tratamento de autoconhecimento na terapia, faz uma análise. Nossa, porque aí são anos e seu anos terapeuta vai lá e fala, então, depende da linha, né? Porque assim, aí o seu terapeuta vai chegar pra você e fala, querida, mas pera um pouco, não foi isso que você falou que veio, claro, como né, como uma luz do sol? Sim. Então, o que você tá fazendo? Às vezes, eu sempre falo, a semana passada eu falei, eu quase fui demitida de um paciente, porque eu falei assim, pera um pouco, alto lá, você mesmo pediu pra eu te lembrar desse detalhezinho, claro. Né? Vamos lá. E aí a pessoa fica com aquela cara, mas querendo te, né? Tá bom. Aí você fala, esse não volta mais. Não. Mas às vezes é bom. Enfim, é bom. Você queria ouvir, eu tô aqui te falando. E é bom você, de repente, provocar algumas reações. Sim, dá um chacoalhão, né? É o que você falou, às vezes é importante você desagradar. Uhum. Porque a pessoa vai pensar. Sim. Então, todas essas coisas, elas vão funcionar para a realização de algo dentro desse sistema. É importante você não ficar o tempo todo se sabotando. E quando tem alguma coisa nesse sentido, o que a maioria das pessoas fazem com essas programações? Eu não posso sentir raiva. Eu não posso sentir que eu não vou conseguir. Você pode. Lógico que você pode. Você é ser humano. Uhum. Então, uma coisa que é interessante é, tá bom, esse meu lado que aqui tá dizendo pra mim que não vai dar certo, o que é que não vai dar certo? Tentar racionalizar. Você vai conversar com isso. Entende? Por quê? Porque aquilo que tá na sombra não é ruim. Aquilo que tá na sombra tá escondido. Pode ser um talento. Uhum. Pode ser um detalhe. Entende? Então, assim, o que é que não vai dar certo? Porque não vai dar certo parece que assim, todo projeto não vai dar certo. Né? Mas o que é em mim que tá dizendo que não vai dar certo? Não vai dar certo você se associar com aquela pessoa. Dá tua carinha e faz sozinho, ou senão faz com outro. Uhum. E a gente ouve, porque o teu corpo fala tudo. É uma cagueta que a gente cortou, é a rainha de copas, né? Corta a cabeça, a gente só tem cabeça. Então, no Ocidente, principalmente, a gente só trabalha com a cabeça. Se não tiver uma explicação, não faz sentido. Uhum. Terceiro, eu quero saber o 7. Você vai me contar esse 7. Então tá, a gente tem mentalismo, correspondência, que é você fazer uma associação da sua cabeça com o seu sentimento. Depois você tem a ressonância, você precisa criar um campo magnético para isso, que é a criatividade. Quando você começa o processo criativo, ao teu redor vai se formando que é isso que começa a buscar no universo as possibilidades. Que é isso que eu tava falando, que quando a gente se mexe, as coisas vêm. Porque você começa a criar.
Entende? Então você começa a dar vida para aquilo, que é essa pulsão que começa a acontecer. Depois você tem a polaridade, que é justamente isso que eu te disse. Você começa a dar vida para coisa e começa assim, o lado direito, seu anjinho, seu diabinho, né? Ai, não vai não, não faz não, você não é capaz. Você é aquela lá que foi chamada de burra na infância, ou aquela que de repente não podia falar nada, porque senão o que você falava não tinha crédito, porque você era criança, não sabia o que você estava falando. Sim. Enfim. E do outro lado vem aquela outra. Ai, não, porque você é muito bom, porque você vai dar conta, porque você não tem ninguém como você. Então, no Oriente, isso é muito claro. É o caminho do meio. No budismo, Sim. você o tempo todo lida com esses opostos para encontrar o caminho do meio. Depois a gente tem o quê? O ritmo. Qual é o seu ritmo? Né? Então, às vezes, vem aqueles ansiosos, sabe? Com transtorno de ansiedade generalizada. TDAH. Exatamente. E aí, eu falo, calma, vamos lá, né? Primeiro, agora, vamos. Olha para mim. Agora, presta atenção no seu corpo. Qual é o seu ritmo? Não, eu sou acelerada. Não, você não é. Você tá numa polaridade. A gente volta para trás, tá vendo? A lei anterior. Você tá numa polaridade. Algo startou a sua ressonância, algo que de repente foi colocando você nesse lugar onde você tem pressa. De quê? Se você vai morrer, então tenta viver. Certo? Porque assim. Porque a vida é o caminho, não é o fim, né? Exatamente. Você tá com pressa de quê? Tem gente que fala assim, morro de medo de morrer. Eu falo, mas você tá correndo tanto? É pra lá que você tá indo, meu bem. Exatamente. Né? Então vive, não tem como escapar. degusta, saboreia a vida, né? E aí você vai fazer o seu movimento natural e aí não tem medo. Então, o ritmo, qual é o seu ritmo? Cada um tem um ritmo. Então, quando a gente divide isso, por exemplo, em 4, pessoas de signo de fogo, pessoas de signo de ar, pessoas de água, pessoas de terra. Cada elemento desse já fala de um ritmo diferente da pessoa. Então, a pessoa, por exemplo, que é de ar, como é Libra, Aquário e Gêmeos, ela tem um pensamento acelerado, lógico. Então, é o que está acontecendo, para quê, entende? Ela vai tentar entender na cabeça. E o ar, você nem vê, né? Então, você pode ter uma brisa, mas também pode ter uma ventania. É isso? Vendaval. Então, pensa no cara que tem uma síndrome de pensamento acelerado. Brrr, a cabeça não para. Quais são os signos do ar? Libra, Gêmeos e Aquário. Tá. Fazendo conexões aqui na minha cabeça. Conexões. Aí depois a gente tem as pessoas, por exemplo, também que tem uma tônica parecida, fogo. Então assim, você tem Áries, Leão e Sagitário. Querida, não dá pra colocar esse indivíduo sentado na cadeira e fica aqui, amorzinho, catando semente. Ele vai mandar você pra aquele lugar rapidinho e fala, não, já tá tudo pronto, já tá até cozido. Por quê? São rápidos e as coisas precisam acontecer. E o que move? Impulso, instinto. A pessoa não vai parar para ficar pensando, ai, será que vai dar certo? Não, tem química, tem paixão, já tá lá. Percebe? Mas mesmo assim tem um ritmo. Por quê? Porque cada um desse fogo, vai atuar como um fogo que primeiro você acende, faz aquele pff, que é o fogo de Áries, né? Você só deu um sinal, o cara já manda você ir para aquele lugar já. Depois tem aquele fogo que é alimentado, que é o fogo de Leão, né? Alimentado, eu sou o filho do sol, eu preciso do palco. E você tem o fogo de Sagitário, quando você vê ele já foi, né? Que ele já tá lambendo saindo, que vai buscar o mundo. Então assim, tem um ritmo, você precisa se conectar com esse ritmo, né? Aí depois a gente tem água, que é Câncer, Peixes e Escorpião, que tem, a água vai se adaptando a qualquer furinho, a qualquer buraquinho, vai permeando. Então não adianta você falar assim, ai, anda logo! Calma, que é o ritmo dele, respeita, né? E terra é praticidade. Então, assim, vai ter que ser tudo muito bem feito, combinando cor com cor, porque é assim que funciona, tem que ter um desenho específico, um formato, precisa ser seguro, mas também é mais moroso, entende? Então, a gente vai se fazendo... E quando você pergunta que esse princípio hermético, qual é o seu ritmo? Então, a pessoa já para pensar, e é isso. Tudo tem que ter o ritmo. Tá? Aquilo que você está escolhendo fazer não pode acontecer do dia para a noite, porque uma semente, ela não nasce, você não joga no solo e ela já é uma árvore no outro dia. Não. Percebe? Depois a gente tem quarta, quinta, sexta. O ritmo, aí tem a lei da causa e efeito. Tudo no universo, né? Existe a lei da causa e efeito. Se você planta mexerica, você não vai colher abacate. Exatamente. Percebe? E existe também a sincronicidade, que muitas vezes a gente não entende a causa, mas o negócio aparece ali, você fala, tá fazendo aqui o que? Isso eu acabei de falar desse troço, né? Então, olhar para isso. E, por fim, o gênero. Em
tudo, independente da orientação sexual de cada um, independente da natureza, tudo existe o princípio feminino e masculino. Nós estamos aqui para integrar. Uhum. A mulher busca o masculino interno, na psique da mulher, ela Tá. precisa fazer essa fusão, por isso que ela casa, né? Por isso que muitas vezes os relacionamentos com o sexo oposto é como se você estivesse se vendo e percebendo, porque os nossos olhos só enxergam os olhos dos outros, mas os nossos a gente não enxerga, Uhum. né? Então, é como se você estivesse se vendo. Então, aquilo que você aponta para o outro, tem um dedinho para lá e 3 para cá, né? Então, sempre li essa frase, né, que quando você critica o outro, você tá criticando a si mesmo, aí você fala assim: "Putz, meu, mas eu tô criticando isso aqui, mas, meu, eu não sou assim". É que às vezes você não é, mas você precisaria ser, pelo menos um pouquinho, Ah, tá, entende? entendi. Então, assim, vou citar um exemplo meu. Sim? Teve uma época que eu sou muito difícil, não me dar com alguém. Eu sou libriana, né? Aham. Então, você tem sempre aquela tendência de repente harmonizar, e é muito difícil pra mim ai, não gostei. Mas tinha uma pessoa específica que eu não podia ouvir a voz. Aham. Sabe aquela coisa que você fala, ai, Sei. senhor, tá na minha casa, me É. dê paciência pra de repente aguentar essa visita até o final, né? Você colocava até a vassoura Que atrás da tem essa porta. eu tenho essa coisa de, sei lá, às vezes a energia não bate. Não, não dá. Não bate, a pessoa não fez nada, você fala: "Ai, meu Deus do céu", tipo, Não dá. por quê? E aí eu ouvia, sabe? E o meu marido, os meus filhos, todo mundo Adoravam. ai, só você que enxerga isso. Eu falava, misericórdia. Ah, meu Deus, né? Falava, vou colocar, mesmo assim, vou colocar a vassoura atrás da porta pra ir embora logo. E aí, eu comecei a prestar atenção. E aí, você entra no processo de análise, você começa a Aham. se ver, né? E você Sim. não olha pra você só ver as coisas, ai, como eu sou linda, fofa. Não, você fala Imagina. assim, nossa, eu tenho um demônio dentro de mim, né? Uhum. Que às vezes é cruel, que às vezes, né? Quer matar o outro. E aí eu comecei a olhar e falei assim, gente, mas eu não sou dessa forma. Aí eu comecei a perguntar para os outros, mas você me vê assim? Né? Me fala, por favor. Aham. Não, não, não. Aí um dia, eu na terapia, falei, então, mas é assim, e eu me sinto muito irritada. Ela falou assim, então, porque ele tem coragem de falar o que você não fala, de se posicionar como você não se posiciona, e por isso que você tem tanto ódio. Eu falei, mas jamais eu quero ser daquela jeito. Ela falou, mas não é aquilo, é ajuste, é caminho do meio, Hum. é integrar. Então, eu estava numa polaridade. Sim. E por que a pessoa me incomodava muito? Porque ela estava na outra. Então, quando você integra, Uhum. por isso que a gente não exclui nem minimiza sombra, nem complexo, pelo menos na terapia que eu trabalho, não. Aham. Porque assim, você precisa integrar isso. Isso é você. Porque muitas vezes você vem pai, mãe, sociedade, professora, marido, namorado, cachorro, papagaio, periquito. Parece que você é uma cebola, né? E aí precisa tirar todas essas camadas e trazer o núcleo, você vai precisar olhar para tudo isso. Então, assim, o que sou eu, o que não é. Né? E aquilo que de repente, é um pouco disso, um pouco daquilo, integro. E aí você vai se moldando. Nossa. Então, esses princípios são muito importantes pra gente. E aí eu imagino você falando até da questão do tempo, que na hora que você tá como analista, trabalhando como analista, psicóloga, essa parte da astrologia te dá muitos elementos também para. Muitos. O tarô também. Porque o tarô é muito simbólico, né? Hã. O tarô são cartas, Tá. né? São 78 cartas, o baralho tem. E todo mundo tem um tarô interno, porque você nunca deu um conselho pra alguém? Opa! Né? Todo mundo tem Opa! um tarô interno, né? Todo mundo tem, de alguma forma, uma espiritualidade, uma intuição, um instinto, porque nós somos natureza, Sim. né? Então, o baralho, ele vai despertar esse tarô interno, que vem como? Através da sua intuição. Então, como ele é muito simbólico, e a gente perdeu muito essa coisa com o passar dos tempos, a gente perdeu as ritualísticas, os ritos de passagem. A gente perdeu essa leitura do simbólico. O que a vida está me dizendo? Né? Sim. Surgiu essa pessoa do passado. O que a vida está me dizendo? O que eu preciso mudar? Né? Não sei se tá, coincidência. Né? Então, quando no setting terapêutico eu pego, de repente, um tarô, eu não pego para jogar para o paciente. Sim. Mas eu dou para ele e falo assim, me diz aqui. Porque tem muitas pessoas que trazem sonhos e conseguem entrar nesse lugar. Agora, tem outras pessoas que falam assim, não vejo nada, não sinto nada, não sonho. Então, como que você vai conversar com o inconsciente dela? Nossa, porque tem muita gente que fala que não sonha, né? Não. Eu fico assim, porque eu sou uma pessoa que sonho e lembro muito, os meus sonhos são muito malucos. E assim, você fala, como que não sonha? E é Ou é legal, porque essa coisa de sonhar em branco e preto? Porque pra mim é bizarro isso, porque eu sempre sonhei em colorido.
Então, aí assim, cada sonho ele vai Hã. conversar. As pessoas que falam que não sonham, sonham. A gente tem em média de 4 a 5 sonhos por noite. É que a gente não lembra, a gente lembra os que acontecem mais próximo do horário de acordar. Tá. Mas vamos supor, você tem um sonho no meio da noite. Uhum. E aí você acordou com um sonho muito claro. Se você começar a anotar, fizer um diário dos sonhos mesmo, se você depois você pegar para começar a ler, você vai ver que começa a dar sentido. Você fala, opa, tem uma história aqui. Porque é metáfora. Por que os contos de fadas, Uhum. a mitologia, conversa tudo com a gente? Quando você abre o tarô, que o tarô é simbólico, você vai olhando ali, a pessoa vai te trazendo, e você vai fazendo associação, você fala assim, aqui eu já tenho uma história, é um mito. Aqui eu tenho uma história, tem um conto de fada aqui. E aí eu vou pegando isso e vou trazendo para o consciente da pessoa, Uhum. de uma forma cuidadosa, para que ela possa fazer ali a composição dela. Entende? Mas sempre os sonhos, eles vão. Primeiro que todo sonho é premonitório. Né? Então as pessoas falam, eu sonhei que fulano aconteceu. Então é porque. Então, não é dessa premonição que eu tô falando. Não é só dessa. Tá. É essa porque você tá conectada, muito conectada com o coletivo e às vezes com aquela pessoa e você. Aí aconteceu. Mas aquilo que aconteceu para a pessoa, não necessariamente da mesma forma, mas vai acontecer também para você. O sonho está dizendo, são mensagens do seu inconsciente. É como a sua psique conversa com você. Então, sei lá, pegar um exemplo aqui. A paciente o tempo inteiro dizia que sonhava com uma questão de que estava voando. Nossa, eu ia falar isso. Tava Porque voando. eu viro e mexo, eu sonho assim que eu tipo, sei lá, eu pulo, dou impulso e saio, e no sonho eu falo: "Gente, mas eu posso mesmo, por que que" nossa, eu fico andando, meu, eu posso voar. E assim, não é que é um sonho, um voo direto, ele vai, aí eu faço de novo, e vou, Então, que interessante, né? e é Real. tão real, que eu falo: "Gente, eu quase que eu saio fazendo isso". Então, o sonho é do sonhador, o sonho é seu. E a gente pode ampliar aqui, mais rapidamente Uhum. aqui. Um sonho onde você, de repente, dá um salto e vem pra Terra. Então, assim, você não é uma pessoa que fica só divagando lá no mundo da Lua e que não põe o pé no chão. Não. Você vai, mas você vai. Aham. Porque eu sou canceriana, né, bem? Então. E tudo, mas tudo é sentido. Aham, Canceriano é sim. sentido, É. percebe? Uhum. Então, o que é interessante? O que é que, de repente, a tua psique está dizendo? Que, assim, você pode dar um salto, você pode, de repente, arriscar o voo, e depois você tem estrutura, você tem para onde voltar. Percebe? Uhum. É lógico que se a gente fosse ampliar, né, no setting terapêutico, e você começasse a me contar desse sonho, Sim. e depois a gente, né, você fala assim, nossa, faz todo sentido, porque isso aqui eu tô vivendo, isso aqui tá, isso aqui, já sei o que fazer com isso, né? Então, aqueles que são muito bizarros, mas assim, são muito claros, e que você fala assim, nossa, eu lembro de tudo, anota, porque é relíquia. A gente não descarta sonho, né? A pessoa que não consegue trazer esse conteúdo simbólico, então a gente manda, desenha uma mandala. Eu tenho uma paciente que ela escreve, né? Fala assim, entra em contato com essa situação. Ela entra. E agora, põe seu sentimento. Ela tem muita facilidade de escrever. Olha só. Né? Outras pessoas, quando pegam o tarô, por exemplo, olha para aquilo e fala assim, não sei, o que significa? Eu falo, sei lá, não sei o que significa, você não joga o tarô. E aí todo mundo ri. E aí eu falo assim, então eu faço umas perguntas muito bizarras, que faz a pessoa sem querer entrar. E aí ela fala, nossa, é isso mesmo, tá acontecendo. Então, se eu fizer tal, eu não sei. Faz você sua leitura e vai experimentar. Né? E aí você vai dando o quê? Autonomia para essa pessoa. Ela vai confiando no poder interno. E aí é onde você ganha autoestima, você ganha amor próprio. Por quê? Porque você não tá lá fora, não tá na pessoa que tá mais bonita, mais bem vestida, tem um carro do ano, tá no conteúdo interno. Muitas vezes você olha para uma situação, você fala assim, isso aqui é vaidade, não é autoestima. Sim. Né? E vaidade é diferente de autoestima. Muito diferente. Né? Porque a vaidade, graças a Deus, a gente tem a Afrodite, que faz a gente dar um tapa na cara para não sair com a cara da derrota logo cedo de casa. Né? Mas a mesma Afrodite que fala, né, que tem um mito, que conta, que vai trazer para você o que é esse símbolo da beleza que a gente cultua tanto, ela vai falando que para você ter beleza, você precisa de uma autoridade moral, intelectual. Não é só a carcaça, né? Não. Entende? Então, assim, é esse conteúdo que você vai percebendo, você, essa daqui sou eu mesmo. E não é aquela, eu sou essa e vocês vão ter que me engolir. Não, eu sou essa e você me respeite e eu respeito aquilo que você é. E se a gente não concordar? Nem tudo que eu amo, eu gosto.
Percebe? Tem coisas que você ama, mas que você não gosta mais de conviver, que você não gosta da forma Sim, como sim, faz. sim, sim. E você não é obrigada. Você só respeita. Nossa, eu tô aqui, minha cabeça tá a mil Faz uma aqui. viagem, né? Nossa senhora! E aqueles sonhos, assim, que você, sei lá, é uma pessoa que você não vê há muito tempo, tudo, e a pessoa vem no sonho e tipo, mas você não tá pensando nela, é muito louco, assim, aí parece que você fala: "Nossa, será que a pessoa teve a mesma conexão?" Às vezes tem, né? Às vezes você promove, tem pessoas que você pensa, a pessoa pensa em você liga, ela liga. Ah, eu também pensei em você, tal. Toda essa sincronicidade. Mas tem algo que está acontecendo ali com você e Hum, que, para a psique te dar as informações, ela precisa de mensageiros. Então, tudo no seu sonho, qualquer coisa, qualquer uhum, personagem, é você. hum, Quando essas informações vêm com um formato no sexo oposto, uhum, ela está falando, por exemplo, do seu homem interno, do seu ânimos, que a gente chama, e ele vem fazer uma ponte, ele vem te mostrar o caminho. tá. Quando é do mesmo sexo, é como se fosse a sua sombra, algo que você precisa olhar. E lembra, a sombra não é só algo de ruim, é Uhum, algo que você só precisa incorporar e que você precisa tomar conhecimento. uhum, Então, às vezes, vem até no formato de uma senhorinha, de uma tia, de alguém que você não vê há muito tempo, mas que aquela pessoa tem um conteúdo que está conversando com você ali, tanto na repulsa quanto na potência positiva. uhum. E de repente, será que eu não preciso incorporar um pouco disso? Será que de repente está faltando isso? Essa pessoa me inspira de que forma? O que ela representa para mim? Então é importante você tentar entender um pouco da metáfora, né? Quando você entra, por exemplo, num conto de fadas, Uhum. a fada é o lado positivo, o lado bonitinho, né? Mas que vem de fatum, que vai mexer no seu destino. E a bruxa é o lado oposto da fada. Sim. Né? Então todo mundo olhava e falava, ai, bruxa. E agora, o que a gente tem né, o tempo todo? Uma redenção das bruxas. Então você vê a Malévola, Nossa, Malévola, gente, eu sou fã do filme Malévola, eu falo: "Gente, né? Tem a é Once Upon muito a mais real". Time. Você Aham. já viu Once Upon a Time? Não. Que era uma vez, que tem na Netflix ou na Disney, uma coisa assim. Tá. Que era uma vez. São os contos de fadas contados de outra forma. Uhum. Então a bruxa, ela começa com aquela figura toda, mas Sim. ela tem uma história por trás dela. Por que que ela Por que que ela então, se tornou uma vilã? E aí, assim, o que que é isso? É quando você vai trazendo o seu lado sombra para de repente ser trabalhado e você vai integrando as partes. E aí você vai descobrindo a sua essência. Nessa série do Once Upon a Time, tem a Regina, que é a bruxa má, né? Tipo, e aí você vai vendo, diante das temporadas e dos episódios, ela vai integrando luz e sombra. E aquela que era boazinha, salvadora, se transforma porque você precisa experimentar esse lado, Sim, a gente tem os 2 lados, né. né? E aí integrar. Então você vai vendo que assim, até isso mudou. Tem uma série também na Netflix que chama Luaneira, Não, essa eu também não assisti. que também traz aí o histórico das bruxas, né? Mas assim, e aí já numa pegada mais antiga. Uhum. Mas o que a gente está fazendo hoje? Então, assim, as mulheres se dando apoio, se ajudando, tentando se integrar, tentando trazer de volta esse feminino, mas assim, não o feminino onde você massacra o masculino, mas o feminino integrado ao masculino. Então, e falando desse feminino, por que que as mulheres, né, tipo, eu sou de uma geração, imagino que você também, que as mulheres eram, não acredito que totalmente, assim, hoje em dia já tá tudo, ok, mas existe uma competição muito grande, né, e eu até falo assim, eu espero que essa nova geração, que tem falado muito em sororidade, faça jus a essa palavra, Uhum, né, uhum. porque eu sei porque quando eu trabalhava em empresas, eu trabalhei sempre na auditoria, sempre com homens, e é totalmente aí a última empresa que eu trabalhei, 90% do quadro era feminino, eu só lidava com mulheres. Gente, meu Deus do céu, É uma competição sem fim. é uma loucura. Uhum. E você fala assim: "Nossa", para mim foi um choque. E aí, quando você escuta, né, que aí você vai ouvindo as pessoas falarem, você fala, nossa, tá perfeito, aquilo que você está dizendo tá perfeito, mas na prática, como funciona? Uhum, O que eu percebo hoje, é quando eu tô falando, como a gente a mulher tem um ânimos para incorporar, que é esse lado masculino, e o homem a ânima, que é o feminino. tá. Enquanto a gente não tiver consciência de que a gente precisa ensinar os homens o que é o feminino, entende? E a gente entrar um pouco também nesse formato, Uhum, tudo vai continuar igual ou pior. Eu pego pacientes que são
muito mais submissas e castradas do que as mulheres de antigamente. Olha. Porque, naquela subserviência da Sim, mulher, sim. então, era o papel dela na sociedade, Aham. muitas delas se colocavam ali, mas assim, não estava sofrendo com aquilo. Entende? Não estava sofrendo. Sim, sim. Uhum. Hoje em dia você bate no peito e fala assim: eu não quero. Outro dia eu escutei isso, eu falei assim: ai, meu Deus do céu, eu não quero presente de homem escroto me dando presente. Eu falei assim: mas isso é gentileza. Você não quer mandar pra minha casa, te dando endereço? Você manda, eu aceito, pode abrir a porta do carro pra mim. Cada um tem seu papel. Na natureza, cada um tem seu papel. Você não vê Sim. uma planta brigando de que assim que você não pode. Não, não é nada disso. É isso. Feminino e masculino integrado. Uhum. Então, o que que acontece? Primeiro que ainda a gente ouve de que aquele formato de maternidade e paternidade que assim, eu tenho um filho, Uhum. né? Ele funciona desse jeito, eu tenho uma filha, ela funciona desse jeito. Uhum. Sim. Então, não. Se você não começar a ensinar o seu filho do que é o feminino, como funciona o feminino, e ele viver nesse ambiente, ele nunca vai respeitar uma mulher. Nunca, porque ele não sabe, ele não aprendeu. E tudo é aprendido, Sim, com certeza. né? Não é o que você fala, é o que você faz. Sim. Percebe? Como a mulher tem esse ânimo e essa busca por esse masculino acontece, o que seria interessante é a gente internalizar isso enquanto um logos, enquanto um ideal de vida, raciocínio, posicionamento, autonomia, que é um pouco desse ímpeto do iniciativa, né, que o homem tem. Sim. E o homem internalizar um pouco da sensibilidade, da emoção, dessa amplitude que a mulher tem, que ela lava a roupa, passa e cozinha, faz ao mesmo tempo, né? E que às vezes eles não entendem, Não entende, faz um monte de coisa ao mesmo né? tempo. Então, assim, eles não, eles são muito mais focados. Sim. Então, assim, se a gente continuar falando de feminino só pra mulher, Uhum. e primeiro que não tem. Outro dia eu ouvi dizer que tem um grupo pra trabalhar o masculino. Eu falei, eu queria saber o que se trabalha lá, eu Até queria então entrar. nunca ouvi. É. Porque, assim, as minhas rodas, por exemplo, antes da pandemia, as É. minhas rodas de conversa nunca se limitaram só a mulher. Ai, mas a gente vai falar de menstruação. Então, o homem precisa saber o que é isso, para ele poder integrar, entende? Eu preciso saber como que é, de repente, para um homem sofrer, a mulher sofreu um aborto, Uhum. né? Sim. Ai, a mulher sofreu, eu concordo, uma dor, assim, né, mas o homem também sofreu uma perda. Ele perdeu o filho também. E muitas vezes ele não pode. Sim. Não pode externar, né? Não Na pode, dor. né? Então, assim, enquanto a gente não integrar essa coisa do feminino com o masculino, e lembra, o 7º princípio é o princípio do gênero. Em tudo precisa haver isso, essa integração do feminino e masculino, independente da orientação sexual. Se a gente não faz isso, a gente potencializa, no nosso caso, o ânimos. Então, se pega essas mulheres que são muito masculinas, que elas parecem um trator, né? Elas derrubam um homem, uma mulher. E muitas delas, se você olhar, elas se masculinizam totalmente, até na vestimenta, pra de repente colocar, né? Desculpa o linguajar, colocar o pau na mesa, pra de repente se fazer valer. Sim. Você tem ovários, útero, mama, que tem tanto poder, e você vai colocar uma coisa que você nem tem na mesa, Sim. né? Que só tá internalizado ali. Então, assim, tem muito a se fazer em relação a isso ainda. E Mas você acha, então, que essa competição é o excesso do masculino na mulher? É excesso do masculino na mulher. E que, de repente, ainda tem um confronto. Quem pode mais? E, na verdade, não é isso, né? Porque não é quem pode mais, é 50%, porque você não vê nada nascer. Nada nascer. Porque teve mais, Sim, sim. o potencial mais feminino, mais masculino. Não. Não, é uma composição, né? E é essa a briga ainda, né? Então, assim, não, porque o feminino sofre mais. Como você mede sofrimento? Imagina. Você concorda? Como você mede sofrimento? E outra, por que não é permitido ao homem sofrer? Né? E a mulher ainda passa por várias situações, muitas. Tem situações abusivas que você fala, meu Deus. Né? Mas quando você vai pegar a psique daquela pessoa, você percebe que o abuso não começou ali. Aquilo, nunca. né? Todo mundo tem história, né? Sim. Nossa, Silvana. Tô vendo ali, o nosso tempo já mais que esgotado. Meu Deus. E a gente não falou, nossa, tanta coisa para falar. Mas eu queria que você desse algumas dicas pra gente finalizar, de rituais que as pessoas podem fazer para deixar a vida mais leve, enfim, dicas que você geralmente dá e que servem para diversas situações, assim.
Olha, eu gosto muito de ritualizar, né? Uhum. A gente ritualiza sem saber. Então, todos os dias, quando você vai escovar os dentes, você vai lavar o rosto, você vai tomar banho, você está ritualizando, Sim. né? Tudo aquilo que você ritualiza vira um hábito. Então, a gente precisa voltar para esse lugar, né? O céu desse ano, falando de astrologia, Uhum. convida muito a esse retorno a algumas práticas que você não precisa voltar lá no. Mas você pode readaptar, né, para o hoje. Então, se você tem uma casa saudável, né, se você tem um ambiente saudável, se você tem uma comida abençoada, então, assim, você já está trabalhando alguns ritos que ali você pode até não estar vendo, assimilando o que está acontecendo. Mas com certeza a longo prazo você vai perceber que a partir do momento que você começou a fazer, Uhum. começou a dar resultado, Sim. né. Eu vejo hoje, por exemplo, muitas casas doentes. Quando eu falo casa doente, por quê? A pessoa não dorme, não consegue descansar, né, todo mundo muito focado no trabalho, o trabalho ocupando um espaço muito grande nesses 12 Muito. setores que você tem. Ainda Tra mais a pandemia que as pessoas trabalhavam em casa, muitos estão Estão trabalhando, né. trabalhando. Então, assim, não tem mais fim de semana. Então, assim, Uhum. fazer uma higienização do sono, uma higienização do ambiente. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso com ervas, para quem não gosta e ainda tem o preconceito de que Hã. se você fizer acender um incenso, você é um macumbeiro, né. Porque tem. Tem muito preconceito ainda, infelizmente, mas assim, se você for analisar todas as religiões, todas, têm alguma forma de soltar uma fumacinha para de repente dar uma limpada, Uhum. né. Então pode ser com turíbulo, pode ser com cachimbo, pode ser com cigarro, pode ser Sim. com qualquer com defumação. Então, de repente, acender um incenso que seja bom, de boa qualidade. Por quê? Porque a gente tem esses incensos muito baratinhos que as pessoas compram, fazem essa opção. Aquilo é resina plástica, vai causar problema de saúde. O Caramba. cheiro, ai, gostosinho, então, mas você está respirando algo que não é saudável. Aham. Então você precisa ir atrás, na internet de incensos que são naturais, né, até fazendo uma propaganda breve, Opa, bora dia lá. 27 meu filho tá abrindo uma loja de aromas e incensos Que naturais, legal. justamente porque a gente pensando nisso mesmo, né, então Aham. assim, as pessoas compram esses incensos e não têm noção do que está usando. E você Sim. usar um incenso que é macerado, que é feito Não, é outra artesanal, é outra coisa. coisa, é você pegar a erva e colocar ali no ambiente. Tem site? Vai ter site? Depois você passa para deixar aqui Passo. no É, na Vitalitar descrição. Aromas, ainda não está no abre dia 27 que a gente vai Como lançar. chama? Vitalitar Aromas. Vitalitar Aromas. É. Então, assim, pensando nisso, né, como que você pode usar os óleos essenciais, Uhum. né, então você põe um Sim, difusor de sim. ambiente, e aí você pode colocar algumas gotinhas, o alecrim é uma planta e um óleo que é coringa para muitas coisas. Então, se de repente você quer tá muito para baixo, muito tristonho, apático, pode usar alecrim. "Ai, não gosto de alecrim", você pode usar um sândalo, um olíbano, que vai fazer essa mesma função. Enquanto isso, aquilo está vaporizando e está trocando, está transformando a energia da casa. Você pode, de repente, usar alguns cristais, pode fazer defumação com incenso ou com erva. O que é importante? Primeiro, você acende alguma coisa e abre as janelas e pede Uhum. para limpar, certo? E a Tá, limpeza sempre é do último cômodo para a porta, você está tirando da sua tá. casa aquilo que não serve. Aham. E o que é interessante, depois você precisa repor a energia, você precisa Sim. harmonizar. Então, da porta para dentro, você entra ou com spray de ambiente, ou com um aroma, ou com um incenso, Uhum. de repente de laranja, flor de laranjeira, os Delícia. cítricos são ótimos. Sim. E aí você traz, conforme você vai entrando na casa e você vai passando aquilo pelo ambiente, você vai falando ou pensando o que você quer na tua casa. Ah, eu quero uma energia mais amistosa, de maior integração, de harmonia, né. Então o que você quer ali? Eu quero prosperidade, eu quero abundância, quero a mesa farta. Você vai alimentando as paredes, isso aqui, ó, tem memória, né, madeira tem memória. Sim. Então você vai impregnando a tua casa dessa energia. Aham. Quando as pessoas entram na sua casa, falam: "Ai, tão gostoso aqui, não tenho vontade de ir embora, É. né". Então você pode fazer isso. A gente tem uma conexão muito forte com a lua, então, há uns posts atrás, eu escrevia toda a lua, Uhum. eu fazia um postzinho diferente, colocava um ritualzinho diferente que tem lá no Instagram também, que se as pessoas quiserem, visitar e dar uma olhada Sim, lá, sim. tem alguns rituaizinhos. Às vezes eu dava práticas de meditação mesmo, de autoconexão, sabe, para você de repente se conectar com essa força, né, lunar que mexe tanto com as nossas emoções. Nossa, demais. Mexe com as marés, imagina, né, se Então, mexer, né, com vai fluxo mexer com a gente. menstrual e tudo mais. Então, assim, você pode entrar em contato com isso para de repente trazer algumas respostas suas, né,
para as suas questões e, de repente, ver alguns resultados. Então, ali, se buscar, tem. E você tinha falado do primeiro dia do mês, né? Sim. Que é prática, todo mundo sopra canela. Sopra canela. A canela é uma especiaria que tem muito poder. Ela tem um poder anti-inflamatório muito grande. Ela é um afrodisíaco natural, né? E vai vibrar uma energia. Então, você vai do lado de fora da casa e sopra a canela, o pó da canela para dentro, trazendo ali abundância, prosperidade, mais a farta, saúde, o que você quiser, né? É um magnetismo. E a gente também, no meu Instagram, a gente mistura. Então, eu coloco ali pó de louro, que serve, tem essa função, né? Que a gente trabalha a prosperidade. Tem a mostarda e o açafrão, que também são ricos nesses potenciais de atração. E que você também pode soprar e fazer uma misturinha. Sim. E depois fazer. E sem falar que assim, fica um cheiro bom. Não, é uma delícia. E se a pessoa esquecer de fazer isso no dia 1º do mês? Pode fazer no... Eu não me limito a essas coisas. Não tem nada que me segure. A única coisa que às vezes a gente olha é se a lua tá fora de curso, porque aí você tem uma tabela na internet que você pode olhar. Porque se a lua tá fora de curso, ela tá meio fraca para algumas coisas, né? Mas lua cheia, lua crescente, se você quiser usar a lua minguante para de repente fazer a limpeza, ou para de repente se conectar com as pessoas mais velhas ou com os ancestrais, sabe aquela coisa, fazer um culto aos ancestrais, é uma boa. Lua nova, lua crescente, lua cheia, para esse tipo de prática de soprar prosperidade, abundância e tudo mais, são luas convidativas, são fases que você pode, de repente, estar atuando tranquilamente. Nossa, Silvana, eu fiquei encantada aqui com tudo que você falou. Acho que deu vários insights para mim, espero que tenha dado para vocês também. E quem quiser se consultar, como você, taróloga, analista, é só entrar em contato pelo Instagram? Pode ser pelo Instagram, né? E aí vai lá no direct e já deixa lá a mensagenzinha. Aí eu tenho a Débora, que é minha assistente, que ela de repente pega lá os contatos, que às vezes eu tô atendendo, eu não consigo. Sim. Mas também tem na bio, tem o meu celular, tem o meu WhatsApp, que se quiser falar diretamente comigo também não tem problema. Ótimo. Né? Às vezes eu coloco assim, já respondo, né? E aí depois... E dá pra fazer tarô por vídeo? Faço online. Ah, é? Faço online, porque até por conta da pandemia. Sim. Então, tudo teve que ser nesse formato. Eu gosto muito de presencial, né? Então, assim, quando... eu tava morando aqui em São Paulo, né? Agora tô em Sorocaba, mas então eu fazia muitos encontros e aí eu gosto muito de fazer vivências mesmo, sabe? Sem vínculo religioso, mas para as pessoas sentirem a natureza, principalmente na Selva de Pedra. Mas como isso acabou não dando para ser feito, então tudo a gente faz online, não faço mais, nesse momento não tô fazendo rituais, mas faço os atendimentos. E aí, hoje em dia não faço mais mapa. Não faz mais? Não, indico para uma amiga, mas não faço mais. Mas atendimento de tarô, que é uma coisa que eu amo, estudo e aplico. Inclusive tem curso, né? E análise, sim. Você vai dar agora. Agora em maio tem um curso que acontece, que é justamente quebrando um pouco do tabu do que é tarô, né? É você despertar o seu tarô interno. Então, é o despertar da intuição e a ação em relação a isso. A ferramenta é o tarô. Entendi. Né? Então, a ferramenta que a gente usa por conta da simbologia, da mitologia, de tudo que tem ali. Então, a gente usa o tarô como ferramenta, mas para autoconhecimento é fantástico. É muito legal. Imagino. Porque eu não fico jogando tarô para ninguém, não. É as pessoas que jogam. Sil, nossa, adorei. Obrigada. Eu muito super amei, super amei. Batendo tudo aqui, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Gente, espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem saber um pouco mais da Silvana, eu vou deixar na descrição aqui do podcast e no YouTube os contatos dela. Como ela disse, agora em maio vai ter um curso de tarô, para quem quiser se autoconhecer, né? Porque isso nunca é demais. Eu acho que tem gente que não gosta de análise, né? Tem gente que não gosta de análise, né? Não gosta de terapia. E é uma forma, o tarô é uma né? forma mais dinâmica e rapidinha. Exatamente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtido muito mais esse Papo Cast aqui. E para quem gostou, dá um like, se inscreve, siga a Silvana nas redes sociais, me sigam também o Papo com Chá lá no Instagram. E a gente se vê no próximo Papo Cast. Um beijo pra vocês e até a próxima. Ai, que delícia, né? Muito.